vamos às ruas para verificar o nível de informação sobre os concursos públicos. Se eu tiver meu nome no SPC, eu posso prestar concurso público? Qual é a escolaridade que eu preciso ter para prestar um concurso público? Se eu passar no concurso e tiver alguém em contrato temporário, a vaga é minha ou dessa pessoa? Meu amigo tentou anular uma questão errada num concurso e não conseguiu. Como é que eu posso fazer isso? Eu preciso fazer psicotécnico para assumir e exame médico. Eu tenho tatuagens, posso fazer concurso? Um funcionário público pode ser demitido? Eu posso passar em 2 concursos e assumir os 2 cargos? Realmente existem muitas dúvidas. Apesar das pessoas terem uma noção do que seja um concurso público, quando se interessam pelo tema, muitas questões vêm à mente. Elegemos algumas das dúvidas mais comuns. A ideia aqui é apresentar as principais perguntas que são feitas pelos candidatos e as respectivas respostas. Ao todo, apresentaremos 18 das principais questões. Fique atento. A primeira questão é: qual a escolaridade necessária para cada cargo? Cada cargo ou emprego público é estabelecido por lei, e é esta lei que definirá as atribuições do cargo e o grau de escolaridade. A União, os estados, os municípios e o Distrito Federal definirão a escolaridade de seus próprios servidores e empregados públicos mediante lei, conforme o artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal de 88. Mas, em resumo, o importante é fixar que a escolaridade necessária para cada cargo é definida no edital, que regulamenta a contratação de funcionários públicos. Ter problema no SPC elimina o candidato? A resposta é não. O candidato não pode ser eliminado por estar com o nome inscrito no SPC. Quando um candidato for aprovado, a administração pública pode não convocá-lo caso já existam funcionários terceirizados ou temporários exercendo a função. A administração não pode proceder desta forma, pois esta postura violaria o princípio do concurso público. Os aprovados precisam ser convocados. E como proceder para anular questões? Quando o candidato identificar questões em desacordo com a lei, pode solicitar sua anulação por meio de 2 procedimentos. O primeiro é o administrativo. O candidato deve enviar petição juridicamente fundamentada junto à banca do concurso. O segundo procedimento é judicial. Neste caso, o candidato deverá ajuizar uma ação anulatória, cumulada com pedido de tutela antecipada, acompanhado de documentos pertinentes para avaliar a anulação. Mas é importante destacar que, uma vez anulada a questão, os pontos vão ser atribuídos somente para o autor do pedido. A existência de exame psicotécnico em concurso público é válida. Se o exame psicotécnico tiver previsão legal, ele pode constar em concurso público, mas deve possuir sempre caráter objetivo, definido em instrução do Conselho de Psicologia e afastando-se da subjetividade. Quais os parâmetros para ser eliminado em um concurso público pelo exame médico? O Estatuto dos Servidores Públicos determina que a administração pública faça avaliação médica e mental dos candidatos antes de dar-lhes posse. E esta análise deve ser pautada em critérios objetivos e científicos. É importante destacar que os parâmetros avaliados variam de cargo para cargo. Os exames médicos deverão ser especificados previamente no edital do concurso público ou em algum ato normativo relacionado ao edital. O candidato não poderá ser eliminado senão por exames médicos que observem o princípio da razoabilidade. E é comum candidatos recorrerem à ação anulatória ou a mandato de segurança para evitar eliminações com as quais não concordem. Um candidato pode ser eliminado por possuir tatuagens? A tatuagem não desabona o candidato, pois atualmente faz parte da nossa cultura. E não é justificativa razoável para a eliminação do candidato, principalmente quando estiver coberta pelo vestuário. Mas se for algo ofensivo, como apologia ao crime ou algo que fuja da normalidade, aí sim pode gerar eliminação. Os concursos militares, por exemplo, são bastante rigorosos, mas nem eles é possível eliminar candidatos que possuam tatuagens escondidas pela farda. Como funciona a conclusão da escolaridade para cada concurso?
O edital de abertura de cada concurso público apresenta os requisitos necessários para o candidato, com destaque para a escolaridade mínima necessária. As regras estatutárias de cada ente público, União, Estados, municípios e Distrito Federal deverão ser observadas para conferir se o prazo para a posse é prorrogável e com o intuito de evitar a eliminação do concurso. É cabível a concessão administrativa ou judicial para que o candidato permaneça entre os classificados como o último da lista, garantindo assim tempo hábil para a sua formação. Funcionário público pode ser demitido? O funcionário público pode sim ser demitido, desde que comprovada improbidade administrativa. Durante o processo administrativo, o funcionário terá pleno direito de defesa. Qual a diferença entre demissão e exoneração? A demissão é o ato pelo qual o servidor público é dispensado do seu trabalho por força de um processo administrativo que comprove que este cometeu algum tipo de improbidade administrativa. Já a exoneração pode ocorrer a pedido do servidor público comissionado ou do servidor efetivo. É o direito unilateral de se desvincular, desligar da função ou cargo público por vontade exclusiva da pessoa. Ocorre quando o servidor renuncia aos direitos que tinha na função. É possível acumular 2 cargos públicos? A Constituição Federal prevê proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Mas há exceções, como no caso dos professores, que podem acumular mais de uma posição, desde que haja compatibilidade de horários. Quando é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição? A isenção da taxa de inscrição em concurso público é admitida quando o candidato não possui condições financeiras para efetuar o pagamento. Essa isenção está prevista na Constituição. A investigação social tem caráter eliminatório? E como ocorre? A investigação social em concurso público analisará a vida pregressa do candidato quanto às suas infrações penais e avaliará a sua conduta moral e social no decorrer da vida. Os critérios analisados são objetivos e não subjetivos. Um candidato ao concurso da Polícia Civil, por exemplo, caso tenha alguma sentença condenatória, será considerado incompatível com o cargo pretendido. No caso de um candidato com AIDS que passar em concurso público e não mencionar sua condição de saúde no exame médico, o que pode ocorrer? O candidato não pode ser eliminado por este motivo e sua condição deverá ainda ser mantida em sigilo, evitando qualquer discriminação ou constrangimento. O funcionário público tem direito a vale-transporte? Empregados públicos regidos pela legislação trabalhista, CLT, têm direito sim ao vale-transporte. A entrevista em concurso público tem caráter eliminatório? A entrevista em concurso público tem caráter classificatório e não eliminatório e tem como objetivo avaliar o candidato, permitindo identificar seus aspectos comportamentais e cruzá-los com o que é esperado para o cargo em questão. Existe discriminação quanto à idade em concurso público? A Constituição Federal proíbe a discriminação por idade como critério de admissão pessoal. A limitação de idade, no entanto, será justificada quanto às atribuições do cargo a ser preenchido. Ou seja, podemos ter limitação de idade para um cargo determinado, mas dentro dessa faixa de idade, todos os candidatos que se enquadrarem concorrerão em igualdade de condições.